Fala aí, meu queridão, meu gente boa, meu brother. É o seguinte, a gente vai fazer essa videoaula sobre conjunções e preposições. Essa videoaula pode ficar gigante, com uma porrada de definições, uma porrada de coisas. Eu vou tentar simplificar. Por quê? Embora haja bastante coisa sobre conjunção e preposição, nós precisamos saber duas coisas apenas para resolver nossos exercícios, tanto na escola, quanto no vestibular, quanto no concurso. Eu vou começar mostrando um lance aqui. Eu tirei do Sol Português, eu já liguei para lá, falei que eu vou utilizar o material dele e estou fazendo a devida referência. Se você precisar de qualquer coisa, eu recomendo esse site que é confiável. Eu também uso o Dício, que é um dicionário online. Eu confio demais nesse lance aqui, ok? Vamos ver como é que está o canal? O canal está com 12.470, 12.480. Eu preciso aumentar isso aqui, cara. Eu preciso da sua força. Divulga pra gente. Espalha essa ideia para todo lado, ok? E agora eu vou te mostrar esse lance aqui, ó, que é a minha correção de redações. Já vendi algumas. Se você não conhece a minha correção de redações, eu vou lhe explicar o seguinte. Primeiro, eu faço uma leitura criteriosa sobre a sua redação. Eu dou detalhes, eu mostro onde ocorreu o erro. Eu recebo a sua redação. Você compra uma redação e, na realidade, a gente vai trabalhar essa redação que você comprou de diversas maneiras, de diversos pontos de vista, entendeu? Enquanto não tiver uma redação para competição, eu não vou te largar. Então, eu estou cobrando R$10, você manda a sua redação, eu faço uma correção fodida em cima da sua redação. Eu adoto um ponto bastante profissional, eu não comparo redações. Então, a sua redação, para mim, é única. Eu não vou te colocar, por exemplo, em comparação com fulano, cicrano, com banca tal ou banca tal. Eu vou avaliar a sua redação. Ou seja, se você consegue fazer um texto competitivo, se você consegue fazer um texto para disputar vagas. Então agora a gente vai para a matéria. Olha que doideira que eu vou fazer. Eu vou chegar aqui em cima e vou digitar corrente. O que será que vai rolar, hein? Corrente. E vou digitar aqui imagens. Pronto. Olha aqui que é uma porrada de imagem. Bacana. Vou pegar essa imagem aqui, que eu achei ela bonita. Vou clicar em visualizar a imagem. O que isso tem a ver com o nosso curso, hein? Nada. Ou tudo. Você está notando que cada lance aqui da corrente é chamado de elo? E esse aqui está rompido? Nota ou não? Olha só. Um elo aqui, outro elo aqui, outro elo aqui. Esse aqui se rompeu, mas eu tenho outro elo aqui, e aí vai. Quando eu tenho um elo ligado a outro, que é esse pedaço aqui, ó, correto? Eu tenho uma junção. Concorda ou não comigo? Junção vai unir esse a esse. Então, meu compadre, isso é uma conjunção. Agora eu vou pegar um lance aqui, eu acho que eu nunca trabalhei isso contigo, que é o paintbrush. E eu vou usar isso aqui, cara, para te mostrar a função da conjunção, que é extremamente simples, sem conceitos. Eu vou só te falar. Eu tenho o seguinte período composto. A menina segurou a boneca e mostrou quando viu as amiguinhas. Parei aqui. Sabe aquele lance que eu tenho costume de fazer? De marcar verbos? Eu vou pegar aqui um quadradinho e vou marcar o verbo segurou, eu vou marcar o verbo mostrou e vou marcar o verbo viu. Você sabe para que eu marco? Eu marco para mostrar que se trata de um período composto. Um verbo, dois verbos, três verbos. Quando eu trabalho com período composto, eu preciso fazer uma análise sintática para o período composto. Num período composto, eu preciso procurar pela oração principal, pelas orações coordenadas, pelas orações subordinadas. Não posso explicar isso aqui agora. Você vai encontrar isso no meu canal. Então, eu vou pegar isso daqui, ó. Vou separar. A menina segurou a boneca. Primeiro eu vou tirar uma cópia disso aqui. Quer ver? Ó, tirei uma cópia. Agora que eu tirei essa cópia, eu vou fracionar isso aqui. Eu tenho esse período, a menina segurou a boneca. Eu tenho esse outro período aqui,
viu as amiguinhas. E eu tenho esses dois lances que sobraram aqui. Olha que loucura. Esse e esse quando. Olha o que eu fiz na oração. Eu despedacei ela. Na realidade, a oração é: a menina segurou a boneca e mostrou quando viu as amiguinhas. Eu peguei esse período, abri esse período em orações separadas e eu vou analisar assim. A menina segurou a boneca. Oração coordenada assindética. Correto aqui? Não. Ela é uma oração coordenada porque ela não precisa de nada e nem de ninguém. Eu tenho aqui e mostrou. Engraçado, a próxima mensagem é mostrou. Mas eu vou ligar essa oração aqui ao mostrou. Então eu vou voltar com o mostrou, vou colocar aqui. E eu tenho uma outra oração. Viu as amiguinhas. Eu vou voltar com essa oração aqui. Observe que para essas orações, essas três orações, ficarem iguais a esse período composto aqui, eu preciso uni-las. Vamos voltar agora a essa imagem louca. Eu preciso fazer isso aqui com elas, olha. Tá vendo esse elo aqui? Ligando a outros dois elos? Um elo, dois elos, três elos. Eu preciso fazer isso daqui, ó. Tá ligado? Eu preciso juntar. E para juntar, eu preciso da conjunção. Aí eu pego aqui e coloco aqui, ó. Deixa eu diminuir esse lance para ficar bonitinho. Aqui, ó. Eu boto esse i e vou botar esse quando, que não vai caber, mas a gente vai entender. Aí, Lei. Bacana? Então, a menina segurou a boneca, é um período independente, e mostrou, período independente, unido pelo e. E agora eu vou encontrar mostrou quando viu as amiguinhas. Eu vou ter o quando aqui. Eis as utilidades ou a utilidade da conjunção ou das conjunções. Nos concursos, na escola, no vestibular, isso é utilizado para, geralmente, vamos colocar 90% dos casos, unir orações. Em 10% dos casos, para unir palavras ou termos de uma oração. Agora eu vou para a definição para explicar esse lance para a gente. Já falei que tudo que eu vou citar eu retirei do só português. Olha aqui, período composto por coordenação, aqui tem vários assuntos. Então agora eu vou chegar aqui na matéria e vamos ler. Esse exemplo eu também tirei de lá. E aqui ele está assim. Conjunção é a palavra invariável que liga duas orações ou dois termos semelhantes de uma mesma oração. Em 90% dos casos, é a palavra invariável que liga duas orações. Depois, ela pode ligar dois termos semelhantes de uma mesma oração. Eu acredito que você precisa aprender isso daqui, ó. Você já sabe, mas eu vou te explicar direitinho. Nesse exemplo aqui, a menina segurou a boneca e mostrou quando viu as amiguinhas, podem ser retiradas três informações. Isso aqui a gente já viu lá no Paintbrush. Eu tenho segurou a boneca, a menina mostrou e viu as amiguinhas. Quando eu faço essa fragmentação, eu tenho três orações. Note que a segunda vai se unir à primeira através de uma conjunção. A terceira vai se unir à segunda através de conjunção. Porque se você não unir, esse lance que eu mostrei aqui, ó, cadê? Ele vai se quebrar. Você está lendo uma oração e aquela se quebra, ou seja, ela perdeu conjunção. Isso é muito comum nas redações. O camarada está falando sobre um lance e, de repente, ele some na redação. Por que isso acontece? Porque faltou conjunção. E qual é a utilidade dessas conjunções? Vamos ler aqui embaixo. Morfossintaxe da conjunção. Ou seja, qual é a utilidade dessas conjunções? As utilidades estão na classificação da conjunção. A conjunção, quando ela fizer parte de uma oração coordenada, ela é chamada de conjunção, olha aqui, coordenativa.
Vamos botar em amarelo. Quando ela fizer parte de uma oração subordinada, ela é classificada como conjunção subordinativa. Vamos voltar ao desenho. Se nesse período aqui, né, houver, nesse período aqui e nesse daqui, sem romper, se nesse daqui estiver uma oração coordenada, essa conjunção será chamada de conjunção coordenativa, porque ela une períodos coordenados. Se aqui em cima eu tiver orações subordinadas, a conjunção vai se chamar conjunção subordinativa. Tem exemplos? Temos aqui embaixo. Primeiro, vamos falar sobre as conjunções coordenativas. O que são conjunções coordenativas? Tem definição? Não, brother. Elas integram uma oração coordenada. E o que são as orações coordenadas? As orações coordenadas são aquelas que têm sentido completo e independente. Vamos lá marcar isso aqui. É isso que você precisa saber. Quando elas vão ligar, elas vão fazer alguma ação. Na coordenação, elas podem ser aditivas, adversativas, alternativas. Eu quero te chamar a atenção para esse lance aqui. Tem nego errando na redação e nós precisamos mudar. Depois, conclusivas e, por fim, explicativas. Voltando lá para as aditivas. O que elas fazem? Elas ligam orações, lógico, né? Porque toda conjunção liga. Expressando ideia de acrescentamento ou adição. Então, eu vou pegar essas duas palavras aqui e vou botar em amarelo. Acrescentamento está certo. Eu colocaria acréscimo, ok? Eu sou meio coei nesses negócios. Acrescentamento é uma palavra que eu nunca usei na vida, mas está lá no site, então eu estou fazendo uma cópia fiel. Existe acrescentamento? Existe. Mas o que o Carlão usaria? Acréscimo. Ou adição. São elas. Aí o cara sai decorando isso aqui. Não, não decore. Se você decorar, você vai entupir sua cabeça com coisa desnecessária. Você precisa de uma leitura. Qual é a leitura? Olha que veneno. A sua pesquisa é clara e objetiva. Você chega aqui e fala, porra, Carlão, espera aí, você está falando sobre orações, não é isso? Orações. Eu estou vendo apenas uma oração aqui. Concorda ou não comigo? A sua pesquisa é clara e objetiva. Como eu posso afirmar isso? Eu só tenho um verbo. Sim ou não? Ó, a sua pesquisa é clara e objetiva. Nesse caso aqui, eu tenho uma conjunção, o e. Até agora você está boiando na situação. Você está assim, porra, mas como é que você vai analisar um período simples tratando esse período como período composto? Simples. Aqui houve uma zeugma, ok? Ou elipse do verbo. Na realidade, essa oração envenenada está assim, olha, te esperando igual a cascavel. A sua pesquisa é clara e é objetiva. Sacou a sacanagem? Isso aqui é uma zeugma. Se tiver lá assim, marque as opções para a figura de linguagem utilizada na linha 1. Está aqui na número 1. Aí tem as opções, né? Tem assim, metáfora, tem prosopopeia, tem anacoluto e tem zeugma. 4 letrinhas para você marcar. O que foi usado aqui? Lógico que eu traduzi embaixo, né? O que foi usado aqui no número 1, você vai marcar lá, zeugma. Mas eu já estou bastante acostumado com esses caras e eu sei que eles podem fazer uma sacanagem em cima de uma sacanagem. Então eu vou tirar a cópia disso aqui e vou fazer uma sacanagem em cima de uma sacanagem. Isso aqui já era um veneno, agora vai ficar veneno letal. O que não é um pleonasmo, nem hipérbole. É uma coisa pior, né? Então eu vou tirar essa palavra zeugma, que seria a opção correta, e vou colocar assim, elipse. Pronto. Aí você pegou o candidato. Por quê? Tem muita gente bitolada. O que é bitolado? O camarada aprende que elipse é somente a omissão do sujeito, traduzindo um sujeito oculto, desenencial ou elíptico. Mas essas bancas
que estão povoando os concursos, eles estão misturando tudo. Então, no lugar da zeugma, pode cair uma figura de linguagem por aproximação. E a figura de linguagem mais próxima da zeugma é a elipse. Quer que explique mais? Quero, não entendi ainda. Então, vou explicar mais. Zeugma é a omissão de um termo na oração. Geralmente, verbo. E elipse é a omissão do sujeito. Quando eu vou omitir o sujeito, ele está subentendido no verbo. Mas como assim? Eu não entendi ainda. Aí vamos botar a interrogação aqui. Não entendi ainda. É o caso do sujeito oculto. Outro nome para ele, desinencial. Qual que é o outro nome para ele? Agora que vem o X da questão. Desinencial ou elíptico. Aqui, meu amigo, tá a grande sacanagem. Ele é elíptico, tô tudo no amarelão, porque isso aqui é importante demais da conta. Ele é elíptico porque ele passa uma ideia de elipse, ou seja, eu omiti o sujeito e o sujeito está atrás do verbo. Tem exemplo? Eu ainda não entendi? Tem mais exemplo. Cheguei. Quem é que eu cheguei? Eu. Eis um caso de sujeito oculto, ou elíptico, ou desinencial. Então, quando sumir com um verbo, você deve perceber que as duas figuras de linguagem que somem termos numa oração é a zeugma e a elipse. Vai que o concurso some com essas opções aqui, que seria correta é a zeugma, mas eu vou apagar agora, olha, apaguei. E lhe dou essas opções. Metáfora, prosopopeia, anacoluta e elipse. No caso da elipse, não seria adequado sumir com o verbo, mas você não tem outra opção, você só tem a letra A, B, C e D, e esse vestibular, essa banca idiota que não aceita recurso. Então você precisa pensar quais figuras de linguagem suportam omissão de termos. Eu tenho duas, a zeugma para verbo e a elipse para sujeito. Mas eu não encontrei zeugma aqui, eu vou optar pela elipse. Resolvido isso aqui? Pronto, vamos voltar para a nossa matéria. Viu como é que dá vários ganchos? Então está resolvido aqui, olha, sua pesquisa é clara e é objetiva. Então eu tenho essa tradução. Vamos descer aqui. Ela não só dirigiu a pesquisa, como também escreveu o relatório. Eu vou fazer aquele lance que eu adoro, né? Dirigiu e escreveu. Tem gente que não faz isso. Problema seu, ou problema de quem não faz. Eu faço como se fosse o primeiro dia de aula na terceira série de grupo. Foi assim que eu aprendi e é isso que me salva. Marcar verbos. Primeira coisa que eu faço na vida. Antes de respirar, marco o verbo. Ela não só dirigiu a pesquisa, como também escreveu o relatório. Aqui eu termino a oração. E aqui eu começo outra oração. Percebe isso ou não? Ela não só dirigiu a pesquisa. É uma oração independente. Escreveu o relatório. Outra oração independente. Quebrada. Ou seja, ela não teve aquele elo aqui. O que é um elo? Voltando lá. Não me enche o saco, porque eu vou repetir mesmo. Ela não teve essa ligação aqui, olha. Ela está assim, olha. Ó. Ela está quebrada. Como eu faço para uni-las? Eu vou entrar com conjunção. Eu preciso decorar todas? Já falei. Se você decorar, parabéns para você. Você merece um pirulito de framboesa. Eu não decoro essa porra. Primeiro que eu não tenho mais cabeça para decorar nada na minha vida. Sacou? Olha só. Isso aqui dá a ideia de que, agora é o lance bacana, é você associar. Ela não só dirigiu a pesquisa, como também, agora eu vou falar assim, ela não dirigiu a pesquisa e escreveu o relatório. Então eu estou adicionando a essa oração independente uma outra oração independente. Isso aqui é aditiva. O que é aditiva? Ela vai acrescentar ou adicionar outra ideia, a mesma oração. Aqui ela está quebrada, aqui ela está quebrada. Vamos fazer a conexão? Aqui ela está sem conexão.
desenho, aqui ela está quebrada, olha só. Agora aqui eu vou uni-las através de quê? Conjunção. Você sabe o que significa conjunção? Pô, isso aqui é fácil demais, cara. Aqui, ó. Se um elo está ligado a outro, quer dizer que eles estão com junção. Você sabe o que é junção? Sabe não? Vamos agora nível primário. Eu nasci para explicar para quem não sabe. Se você sabe demais, sai do meu canal, por favor. Então vamos digitar aqui, ó, junção. O que é junção, hein, velho? Junção. O que é junção? Vamos pegar essa primeira? Junção. Aqui, ó. Ato ou efeito de juntar. União. Bacana. Vamos voltar ao exemplo. Eles estão com junção. Então, eles estão com união. Aí, o que eu vou fazer com isso aqui, cara? Eu vou tirar uma cópia. Doideira. Olha só. Cheguei aqui embaixo, descarrega a cópia. Pronto. Agora, meu brother, eu vou juntar esses dois. Simples assim. Vou dar um delete aqui, ó. Pronto. Pergunta minha. Eu posso ter o M antes do J? Não. Então, vou transformar o M em N. Pronto, está feita a conjunção. Então, o que é conjunção? Com união. Com união. Olha só. Esse aqui está quebrado, esse aqui está quebrado. Vamos lá, então, na figura. Cadê a minha corrente? Aqui. Ela está quebrada e eu vou transformá-la nisso daqui. Olha só como é que vai ficar. Visualizar a imagem. Eu quero transformar a minha oração num lance assim. Junto. Para unir a oração, eu vou ter que colocar mais elos. E esses elos que vão unir, lógico, né? O elo só serve para unir. Eu vou colocar união, não, eu vou colocar conjunção. Olha aqui embaixo. Então, aqui eu tenho a oração quebrada, ok? Agora eu vou uni-las. Ela não só dirigiu a pesquisa, sobe, sobe, como também sobe, escreveu o relatório. Pronto, meu compadre. Está feito aí. Aqui em cima eu tenho um período coordenado, ok? Eu tenho duas orações independentes. E essa conjunção aqui é chamada de conjunção coordenativa. Por quê? Ela está entre dois períodos coordenados. Então, é uma conjunção coordenativa. Classifica essa conjunção coordenativa. Classifico. Ela gera uma ideia. Vamos lá, então? Ela gera uma ideia de adição. Pronto. Preciso decorar? Poxa, claro que não. Você leu isso aqui, você percebe que eu estou agregando a essa primeira ideia essa segunda ideia. Foi? Pronto. Está explicado, agora vamos para as outras. A primeira foi aditiva. A segunda, conjunção adversativa. Ligam duas orações? Óbvio. Expressando uma ideia, epa, contraste ou compensação. O que é isso, velho? Então, vamos colocar aqui, eu vou te explicar de maneira diferente. Deixa a definição aí, esquece dela, tá? Pronto. Eu e você agora. Presta atenção. Eu joguei demais, mas perdi o jogo. Então, peraí. A primeira ideia é eu joguei demais. Cara, essa oração aqui é total. O que eu penso, como eu joguei demais, provavelmente eu ganhei. A ideia passada por esse primeiro período, eu joguei demais, que é um período coordenado, ok? É uma ideia de que, como eu joguei demais, espera-se, não é certo, mas espera-se que eu tenha ganhado o jogo. Aí eu venho com o segundo período, perdi o jogo. Poxa, não bate com a minha ideia. Vou aumentar aqui, tabararapapá, vamos botar aqui a setinha. Perdi o jogo. Essa ideia não bate com o período anterior. Pronto. Quando ocorre esse lance de você coloca um período falando um lance que gera uma ideia, a ideia aqui era de vitória. Aí eu venho com outro lance. Deixa eu mudar esse lance aqui, botar uma cor. Cadê aquele lance aqui, ó? Cor vermelha, vermelha. Deixa eu botar um negrito. Bacana. A primeira ideia foi a de que eu
ganhei, pô, eu joguei demais. Não é isso? Pensa no seu time de futebol aí. Eu torço pro Flamengo, mas meu Flamengo tá uma bosta, então eu não posso usar como exemplo. Eu joguei demais. E aí, cara, a ideia é que eu ganhei, eu joguei demais, poxa, eu joguei pra caralho. Aí eu te dou outra possibilidade, brother. Eu chego pra você e falo assim, eu joguei demais, velho, mas o negócio fudeu, eu perdi o jogo. Esse contraste, esse choque entre duas ideias no mesmo período faz com que ele se chame adversativo. Não entendeu ainda? Eu tenho o segundo jeito de explicar. Vamos lá então? Duas pessoas brigam porque são adversários. Concorda comigo? Tem duas pessoas brigando, cara. Eu não gosto muito de briga, não gosto nem de usar essa palavra. Vamos mudar. Eu acho essa palavra feia, eu vou trocar briga, eu vou colocar assim, competem. Não gosto de briga nem escrita. Duas pessoas competem porque são adversárias. Agora eu vou ter que mudar isso aqui, ó. Entendeu? Se as pessoas estão competindo, é porque elas são adversárias. Olha esse nome, adversárias. Elas são contrárias, né? Uma tem uma ideia e a outra tem outra ideia. Por isso que elas são adversárias. Eu pego essa palavra adversárias, olha a loucura aqui. Adversativas, duas orações que competem, que brigam, que têm um contraste. Olha aqui, entre elas. Esquece a palavra compensação. Que tem um contraste, um desnível, uma diferença. Então vamos lá. Eu joguei demais, mas perdi o jogo. Quando eu tenho que alinhar essas duas orações e colocar algo entre elas, esse algo é chamado de conjunção coordenativa, porque eu tenho um período coordenado aqui, outro período coordenado aqui e tenho um no meio. Então, uma conjunção coordenativa adversativa. Beleza? Aprendeu isso? Depois você vai ler a matéria. Comigo você vai só aprender. Bora para a próxima. Alternativa, e eu vou colocar aqui um lance gigante. Muita atenção. Isso aqui ainda ocorre nas redações que eu corrijo, ainda ocorre nos textos que eu leio, ainda ocorre nos lances que eu vejo por aí. Preste atenção. É uma coisa tão tola, tão ridícula, e ainda acontece. Botei aqui muita atenção, vou meter esse negócio aqui em vermelho, inclusive, para te chamar realmente a atenção. Vamos ler. Alternativas. Ligam orações ou palavras expressando ideia de alternância ou escolha, indicando fatos que se realizam separadamente. Leia, meu compadre, leia isso aqui, vê se entra na sua cabecinha, vai. Ou, ora, já, quer, seja, talvez. Observe que a turma só está usando isso aqui, meu compadre. O pessoal só usa essa desgreta. O povo não usa o resto, não. Essa que é a forma pobre da língua portuguesa. Essa é a forma que vai te detonar na língua portuguesa. É o que o povo está fazendo aqui, olha. Você vai ou vai ficar? Pronto. Eu falo isso para você. Eu te chamei para ir para uma discoteca, você não quis ir? Sacou? Te chamei para tomar uma comigo, você não quis ir. Eu virei para você e falei assim, ô gente boa, você vai ou vai ficar? Aí você não sai, eu viro para você e afirmo, você vai ou vai ficar? São duas possibilidades. Eu acho essa forma aqui como forma pobre. Você sabe por que não? 2 segundos, dá pausa no vídeo e pensa, depois você solta a pausa. Pronto? Leia aqui a alternativa. Ligam orações ou palavras expressando ideia de alternância. Caramba, essa palavra aqui para mim é fundamental e o povo não usa. E quando eu vou corrigir redação do povo, eu meto bronca mesmo. Porque alternância, eu preciso de pelo menos 2 alternativas. Quando eu uso 2 alternativas, vem a forma rica. Ou você vai, ou você
fica. Olha a diferença desse lance 1 para esse lance 2. Olha que luxo dessa oração 1. Ou você vai ou você fica. Olha que pobreza da oração 2. Você vai afirmando ou você fica. Nessa oração 2 aqui, se você der treta para esses concursos, para essas bancas nojentas, eles podem te tirar ponto aqui falando que não houve alternância, porque você não usou o ou antes da primeira possibilidade. Vai por mim, meu compadre. Essas bancas estão escrotas. Então você bota esse ou aqui antes para ficar luxo. Olha, possibilidade 1. Cadê meu lance? Pimba. Possibilidade 2. Ambas marcadas pelo ou. Isso está na gramática. Olha ela aqui. Agora eu vou aumentar o tamanho dela. Vou aumentar o tamanho dela e vou diminuir esse daqui, porque ele, para mim, perdeu toda a utilidade. Entendeu o esquema? Esse aqui é o luxo. Esse aqui é a pobreza. Pode usar? Pode. É aceito pela NGB, Nomenclatura Gramatical Brasileira. Mas, do jeito que estão indo as coisas, essas bancas birutas, elas não obedecem mais nada, então eu usaria esse lance aqui para não me arriscar com esse lance aqui. Eu usaria o 1 em vez do 2. Correto? Então, olha só a forma que explica a alternativa. Ela vai ligar orações ou palavras. Então, eu tenho a ligação através do ou. Ou e ou. Eu tenho períodos independentes? Tenho. Escolho agora. Fico sem presente de aniversário. Agora, colocando com as conjunções alternativas. Ou escolho agora, ou fico sem presente de aniversário. Vamos voltar no desenho? Eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou detonar o lance. Aqui o lance está detonado. O que eu fiz aqui nessas orações? Eu tenho oração 1 aqui, oração 2 aqui. Cadê meu desenho? Olha aqui. Aqui estão as orações fracionadas. Correto aqui? Olha aqui. Elas estão quebradas. Elas não estão ligadas. Volta para o desenho. Elas estão quebradas. Volta para a matéria. Agora eu vou uni-las. O que eu vou fazer? Puxo, puxo, apago esse 1. Vamos lá mais uma vez. Puxo, puxo, vem cá. Puxo, puxo, apago esse 2. Pronto. Como ficou agora? Ficou assim, olha. Não, ele ficou assim. Conjunção. Pode crer? Pode crer. Pronto. Esse muita atenção valeu para esse ou, que é a forma luxo. 4. Conclusivas. O que você acha que elas geram, hein? Ideia de conclusão. Vamos ler. Liga a oração anterior a uma oração que expressa ideia de conclusão ou consequência. Não confunda isso com oração subordinada consecutiva. Não sabe? Volta lá na matéria sobre orações subordinadas adverbiais e releia. Aqui eu não tenho tempo para explicar. São elas logo, pois, depois do verbo. Portanto, por conseguinte, por isso, assim. Por exemplo, vamos fracionar outra vez? Aquele lance que eu faço, estava bem preparada para o teste, portanto, não ficou nervosa. Vamos fazer isso aqui para ver se é período composto ou não? É período composto. Tem aqui um verbo, tem aqui outro verbo. Pronto. Vamos arrebentar a oração? Vamos. Eu vou tirar isso aqui, arrebentei. Vou tirar isso aqui, arrebentei. Pronto. Como eu tenho essas orações? Marta estava bem preparada para o teste. É um período independente? É. Então é um período coordenado. Não ficou nervosa? É um período independente? É. Então é um período coordenado. Como essas orações estão? Elas estão assim. Elas estão quebradas. Agora eu vou uni-las. Com o quê? Com a conjunção. Que tipo ela é? É uma conjunção coordenativa conclusiva. Vamos subir? Ó, subi 1, subi 2. Pronto. Como que ela ficou agora? Ela ficou assim.
unir as duas através de uma conjunção. Olha a conjunção aqui. Pode ser? Vou botar vermelho, sublinhado. Agora eu vou copiar isso, muita atenção aqui, que vai para todo mundo que está me ouvindo. Desde o mais experiente, ok? Ao mais novato, ao iniciante na língua portuguesa. Tem muito neguinho escrevendo errado isso aqui. João não veio, pois estava chovendo. Toda vez que você puder substituir essa palavra aqui por porquê, a vírgula vem antes. Sacou? Tem uma lambança de uma galera, se não quase todos que me mandam redação, que escrevem isso aqui de maneira inadequada. Essa vírgula vem antes do termo que tem a conotação de porquê, que tem o significado de porquê. Muita atenção? Foi aí? Então, beleza. Essa foi a conclusiva, que dá a ideia de conclusão. 5, explicativa. Mesma coisa, liga, oração anterior, ela explica. Então, ela tem ideia de explicação. Vamos lá ler? Exemplo. Disse, desci. A oração total é essa aqui. Não demore. Verbo. Opa, marquei. O filme já vai começar. Vai começar. O que é isso aqui? 2 verbos? Eu posso separar? Não. Você sabe classificar isso aqui? Quando eu tenho 2 verbos, eu tenho um verbo chamado verbo auxiliar e tem outro verbo chamado verbo significativo. Qual a utilidade do verbo auxiliar? Esse aqui indica tempo e esse aqui indica ação. Não demore. É uma oração independente. Então eu vou fracionar, né? Olha só, vamos quebrar tudo. Eu chego aqui e quebro também. Como elas estão aqui, você vai enfarar de ver isso aqui. Mas eu quero que as coisas fiquem claras. A oração agora, as orações agora estão assim. Eu vou chegar aqui e vou uni-las. Ó, pronto, elas estão unidas, então elas estão agora assim. Ó, perfeito? Mas aí eu preciso fazer uma correção. Será que você caiu numa pegadinha minha? Esse lance aqui não pertence ao período anterior, a conclusiva. Ele pertence a esse daqui, ó, a explicativa. Olha só, que, porque, pois, antes do verbo. Bacana? Ele está antes do verbo? Não, ele está antes dessa locução verbal. Tenho 2 verbos, um indicando tempo, outro indicando ação. Por isso que eu botei aquela observação lá em cima, por causa da pontuação. Pode ser? 2 orações coordenadas, embora essa aqui possua, né, um lance chamado de locução verbal, eu tenho uma oração coordenada, outra oração coordenada, unidas por uma conjunção. Então, essa conjunção será uma conjunção coordenativa, porque ela faz parte de um período coordenativo, um período formado por coordenação, um período independente. Vamos ler algumas observações aqui. As conjunções e, antes, agora, quando são adversativas, equivalem a mas. Por exemplo, estava esse meu nome aqui, cara, então achei assim interessante, deixei. Carlos fala e não faz. Vamos ler com mas. Carlos fala, mas não faz. E não faz não é adição, é adversativa. O bom educador não proíbe, antes orienta. Leia com mas. O bom educador não proíbe, mas orienta. Sou muito bom, agora bobo não sou. Sou muito bom, agora bobo não sou, mas bobo não sou. Foram mal na prova, quando poderiam ter ido muito bem. Foram mal na prova, mas poderiam ter ido muito bem. Pode ser?
Então, isso aqui são exceções. Eu acredito que as bancas vão cobrar isso daqui. Essas exceções, muito específicas, elas não são muito cobradas. Mas a gente vai ler esses lances aqui, ó. Letra B. Senão é conjunção adversativa quando equivale a mas sim. Por exemplo, conseguimos vencer não por protecionismo, senão por capacidade. Basta trocar esse senão e colocar mais sim. Você precisa decorar? Não, só se pintar. Correto? Bora. Das conjunções adversativas, mas deve ser empregada sempre no início da oração. As outras, porém, todavia, contudo, etc., podem vir no início ou no meio. Então, olha só. Mas deve ser empregada sempre no início da oração. O que isso quer dizer? No início aqui, ó. Pode ser? E não aqui na frente. Ele quer dizer que é no início da oração e não do período. Sacou a problemática aí? Então vamos lá. Ninguém respondeu a pergunta, mas os alunos sabiam a resposta. Ninguém respondeu a pergunta. Ponto e vírgula. Os alunos, porém, sabiam a resposta. É diferente essa oração dessa daqui. Aqui eu estou dando a ideia de um novo assunto, de um novo papo baseado na mesma ideia. Essa aqui não. Eu vou deixar esse assunto para uma próxima videoaula. Letra D. Preste bastante atenção. A palavra pois, quando é conjunção conclusiva, vem geralmente após um ou mais termos da oração a que pertence. Como funciona isso? Você o provocou com essas palavras. Não se queixe, pois, de seus ataques. Então ela vem após um ou mais termos da oração. Olha só. Ele veio após. O que? Não se queixar. Ele deveria vir antes, né? Portanto, não se queixe, mas ele pode vir após. Geralmente. Quando é conjunção explicativa, pois vem geralmente após um verbo no imperativo e sempre no início da oração a que pertence. Não tenha receio, pois eu a protegerei. Vamos deixar essas exceções. Aqui, se você aprendeu esse lance aqui, já está de bom tamanho. É o que anda cobrando a banca, é o que anda cobrando o concurso, é o que anda cobrando a escola e o vestibular. Pode ser? Aqui eu já tenho a definição, né, os exemplos que a gente precisa para fazer as conjunções subordinativas. Mas vamos deixar para o próximo vídeo para o lance não ficar gigante. O importante é vídeo rápido, aprendizagem imediata. Então, vamos nos preparar para a aula 2. O que você deve fazer? Chegar aqui em cima e sair lendo essa porrada de coisa que eu botei aqui. Vai passar pelas exceções? Vai. E o que você não entender, você deixa aí para mim. Na próxima aula eu falo sobre as conjunções subordinativas. E na aula 3 eu boto as conjunções contra as preposições, explicando adequadamente o que são preposições. Um beijo no seu coração, inscreva-se no meu canal, divulgue o meu canal para todos os lados do mundo e seja feliz. Outro beijo, fica na paz, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!